Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a esse momento de reflexão da Palavra de Deus no canal Católico Hoje. E hoje, nessa terça-feira, nós vamos refletir esse Evangelho de Mateus, capítulo 18. A ovelha que se perdeu é o tema desse Evangelho. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê a sua graça, a sua bênção para esse dia. E não esqueça também de deixar o seu like, o seu gostei para essa reflexão e também compartilhar com seus amigos. E hoje também eu vou deixar um complemento no final, uma pequena reflexão sobre Nossa Senhora de Loreto, uma belíssima reflexão sobre a tradição dessa revelação de Nossa Senhora de Loreto, talvez poucos a conheçam, mas no final eu também deixo uma pequena reflexão sobre isso. Vamos iniciar então o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nesse Evangelho de Mateus 18, nós temos uma bela imagem do amor misericordioso de Deus, que Jesus nos apresenta e nos retrata aqui, convidando a também refletir sobre o valor de cada pessoa. Para Deus, cada um importa. É muito interessante essa parábola, pois ele foi atrás de uma única que se perdeu. Poderia ela continuar perdida, porque o que é uma no meio de um rebanho tão grande? Uma ovelhinha de pequeno valor, não ia ser um custo tão grande no bolso, desse pastor. Mas veja como que ele se importou. A imagem aqui é Jesus, é claro. Não é qualquer pastor que não tem essas características de bondade, misericórdia e compaixão. É Jesus. Então, o pastor e a ovelha perdida nos mostra como é que Deus está se importando com a gente. São 99 e ele vai atrás de uma só. E vai atrás, deixando para trás aquelas que já estão seguras lá no redil, e se arrisca lá nas montanhas, seja para onde for que ela foi, também talvez arriscando até a própria vida para encontrá-la. Mas ainda na esperança de achá-la, porque pode ser que ainda não tenha sido devorada por um predador, não é? Um predador. Então ele vai atrás, ele quer encontrar, ele quer achá-la. Portanto, aqui a gente percebe o valor do ser humano para Deus. Deus, ele se importa. Isso deveria fazer com que a nossa autoestima subisse bastante. A gente tem que lidar com, às vezes, a baixa autoestima, pessoas que nos criticam, pessoas que não se importam com o ser humano, pessoas que até não nos valorizam do jeito que deveria, que a gente se sente até menosprezado em certas situações, em certos ambientes, em certas conversas, os preconceitos. A gente pode se sentir tão para baixo, tão pequeno e tão sem valor. Aí a gente tem que se lembrar disso aqui, porque Deus, ele se importa com cada pessoa. Ele ama cada pessoa nesse mundo. E isso deve subir a nossa autoestima, sem dúvida nenhuma. E mesmo que a gente, com as nossas falhas, nos desvie do caminho da vontade de Deus ou do seu propósito na nossa vida, nunca é tarde para a gente cair em si e voltar. E ele vai atrás da gente, ele não vai desistir da gente. Ele vai atrás, ele vai nos buscar, ele será paciente e será misericordioso, porque ele quer nos encontrar. E vai estar sempre pronto a nos perdoar, se assim a gente o quiser. Se a gente quiser voltar para ele e reconhecer que o nosso caminho foi enganoso, foi tortuoso, enfim, nos equivocamos, porque o pecado é isso, é um equívoco, é um engano, às vezes até uma ignorância. Pode ser, o pecado tem vários símbolos e imagens na nossa vida. Por outro lado, a gente percebe que a bondade e a misericórdia do pastor nos convida também a fazer missão. A gente tem que ir ao encontro das pessoas que não conhecem Cristo. Pessoas com as quais Cristo se importa. Pode ser que ninguém se importe, mas a gente que traz Cristo no coração, vamos nos importar sim. Vamos atrás, vamos ajudar, vamos dar uma palavra, vamos estender a mão, porque isso é o nosso papel como cristãos. Ou seja, ser um instrumento para levar essa boa nova de Cristo às pessoas desse mundo. E, portanto, para reflexão em nossa vida, pensemos hoje no valor do ser humano. A gente sabe que nesse mundo em que as pessoas estão tão desvalorizadas, muitas pessoas estão objetificadas, usadas como mercadoria até. A gente vê no mundo o tráfico sexual, uma coisa terrível. Passou filmes recentes, não muito distantes agora, mais ou menos recentes, mostrando como que o ser humano é objetificado,
objeto de tráfico, de tortura. O valor pequeno, às vezes, né? O ser humano parece que não vale nada e os interesses estão acima de tudo. Guerras são feitas, mata-se milhões e não se importa com isso. O que importa é o lucro, é o poder. É uma coisa terrível que ocorre nesse mundo. Pensemos então hoje no valor do ser humano. E cada pessoa, por pequena que seja, tem um valor aos olhos de Deus. Depois pensemos na misericórdia divina e pensemos como que o amor é sempre maior do que o pecado. Sim, a graça de Deus sempre é maior do que nossas falhas ou nossos defeitos. E pensemos também se sempre nós estamos prontos a perdoar, a acolher, a compreender o outro lado, né, da pessoa. E, portanto, é uma reflexão que nos faz pensar sobre algumas realidades em nossa vida. Muito bem, eu deixo agora na sequência desse vídeo uma pequena reflexão sobre Nossa Senhora de Loreto, a Virgem de Loreto. Pensamos a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, também por intercessão da Virgem. Não esqueça de dar um like e curtir esse vídeo. Vamos então agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Hoje, 10 de dezembro, falemos de Nossa Senhora de Loreto. Uma pequena casa que voa nos ares, de Nazaré a Dalmácia, e daí a um bosque, perto de Recanati, para pousar finalmente, em 1294, numa colina de propriedade de uma devota senhora chamada Loreta, do qual deriva o nome da agora célebre cidadezinha. Não é algo impossível a Deus, uma vez que a fé pode transportar montanhas. E até que a crítica não produza argumentos que provem o contrário, os cristãos concordam com a antiga tradição compartilhada por papas, santos e muitos homens de cultura, que veem nas paredes da Santa Casa a habitação nazarena da Virgem. A confirmação de tal tradição pelo Papa Clemente VIII fez colocar no exterior da Santa Casa a seguinte inscrição, abre aspas, hóspede cristão que aqui vieste, ou por devoção ou por voto, admira a Santa Casa Lauretana, venerável em todo o mundo pelos mistérios divinos e pelos milagres. Aqui nasceu Maria Santíssima, Mãe de Deus. Aqui foi ela saudada pelo anjo, e aqui se encarnou o eterno Verbo de Deus. Os anjos transferiram-na da Palestina, primeiro para a Dalmácia em Tersata em 1291, e 3 anos depois foi transportada para o Piceno, nos arredores da cidade Recanati, em um bosque, pelo mesmo ministério angélico, onde no espaço de 1 ano mudou 3 vezes de lugar, até por último fixar aqui a sede. Desde aquele tempo comoveram-se os povos vizinhos diante de tão estupenda novidade, e em seguida diante da fama dos milagres tão amplamente divulgados. Esta Santa Casa teve grande veneração por todos os povos. Suas paredes sem alicerce, depois de tantos séculos, permanecem estáveis e inteiras. Fecha aspas. Entre os devotos peregrinos, recordemos o Papa João XXIII, que inaugurou as viagens papais para além dos confins do Vaticano, com uma peregrinação a Loreto, onde outro Papa, João Paulo II, em 1995, irá encontrar os jovens provenientes de várias regiões. Mas por que, perguntava-se um célebre jesuíta já em 1604, esses diversos deslocamentos em terras cristãs? E responde o próprio jesuíta, Deus Onipotente fez isso para tornar sua obra mais certa e mais admirável entre estes voos e mudanças, também aos olhos de quem esquece que Deus fez grandes realizações por Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Loreto, rogai por nós.